tabuleiro Ouija é muito antigo. Foi criado no século XIX, por volta do ano de 1848, nos Estados Unidos. Duas irmãs, Kate e Margaret Fox, supostamente haviam contactado um vendedor que havia morrido anos atrás. A partir desse momento, o tabuleiro ficou mundialmente famoso e virou uma febre nos anos seguintes. Várias pessoas tentaram contactar os mortos usando este artefato. No Brasil, existem várias variantes do tabuleiro, conhecido como brincadeira do copo ou brincadeira do compasso, em que o copo ou compasso fazem a vez do indicador de madeira. O jogo consiste em letras sobrepostas sobre uma superfície. Muitas vezes, números são adicionados, assim como as palavras sim e não. O jogo começa quando os membros participantes colocam a mão sobre o indicador, seja o copo, seja o compasso ou o indicador de madeira. Muitos relatam que o indicador começa a se mexer sozinho e isso seria obra de um espírito que desencarnou. No entanto, este jogo é muito perigoso, pois não sabemos quem realmente responde, se é realmente o ente querido que a pessoa tenta contactar ou se seria algo pior. A história que vou contar para vocês agora foi real e aconteceu com uma inscrita do canal. Teve um tempo que eu e minhas amigas gostávamos de brincar com o tabuleiro Ouija, mas eu, como era a mais esperta, sabia que algo podia dar errado. Então elas começaram a brincar e eu não participei. Mas eu sempre avisava para elas não brincarem com aquilo. Essas coisas não devemos mexer. Foi quando uma das minhas amigas, a Tabita, começou a ofender os espíritos, dizendo que eles não existiam. Disse também que eles eram apenas pó no caixão. Foi então que ela começou a revirar os olhos. Os olhos dela ficaram brancos. Ela do nada se jogou contra uma mesa de vidro. Ficamos assustadas, olhando tudo o que acontecia com ela. Pensamos a princípio ser uma brincadeira, mas a situação ficou séria. E ela simplesmente se levantou e começou a se debater contra a parede e começou a falar uma língua que nenhuma de nós entendia. Eu, como sempre, fui médium. Neste momento, eu pude ver um espírito que estava possuindo a minha amiga. Dava para ver a expressão que ele fazia. O rosto dele era uma expressão de tortura, de morte. Depois desse fato, ela simplesmente desmaiou e a levamos correndo para um hospital. Ela ficou 6 dias e 6 noites amarrada na cama do hospital, pois ela dizia que havia um espírito ao redor da cama e ela nunca mais foi a mesma pessoa depois disso. Passado um bom tempo, eu fui até a casa dela e a primeira coisa que vi quando pisei na porta foi um vulto negro que andava pela casa. Minha amiga ficou traumatizada. Passado mais um tempo, recebemos a notícia que ela tinha ido embora. Eu fiquei chateada por ela. Tentei ajudar de várias formas, mas ela negava qualquer ajuda e continuou sempre dizendo que viu um espírito.
Já fazem cerca de 3 anos que tive a última notícia dela. Infelizmente, não sei se minha amiga se está melhor, se superou o fato ou se ainda continua viva. O fato que vou contar agora ocorreu quando eu tinha por volta de uns 7 para 8 anos. Falo sem precisão, pois não sou muito bom com datas. Mas o fato que interessa é que minha vizinha, nessa época, já estava com uma certa idade e vivia em meio a amizades variadas. Passou por uma situação difícil que, de certa forma, a traumatizou, que foi o falecimento de um conhecido. Neste tempo aqui, era sabido de todos os vizinhos próximos, ou seja, dos que tínhamos mais intimidade, devido à convivência que era praticada por meus pais, a tal da mesa branca, que no espiritismo é tido como contato com o além ou sobrenatural. E esta vizinha, a qual perdera o amigo, trouxe até meus pais algo que ela havia acabado de conhecer e que supostamente poderia entrar em contato com o outro mundo e, por consequência, falar com quem já havia morrido. Era o falado jogo do copo. Lembrando que nessa época, por volta da década de 80, não se sabia nada sobre isso. E apesar de parecer muito com a tábua Ouija, por sua disposição das letras e números, o sim e o não, em formatos circulares, não era feita de madeira, e sim na própria mesa, onde era feita a chamada mesa branca. E um detalhe, o copo teria que ser de vidro transparente e virgem. Não poderia ter sido usado para que o contato com o indivíduo obtivesse sucesso, e isso, suponho eu, que despertou a curiosidade dos meus pais. Aquilo seria uma forma dessa vizinha saber como estaria o falecido em detalhes lá no além. E foi assim marcado o dia, a hora e o local. Seria na casa dos meus pais, à noite, só que detalhe, seria feito na cozinha, que ficava nos fundos de casa, onde o acesso a ela era por um corredor a céu aberto, ao lado direito da casa, onde não havia luz para se chegar até lá. E tinha uma porta grande de madeira, que era o que separava o escuro da noite dos que estavam lá dentro. Tinha uma janela, só que dava para o outro lado do quintal, mas essa estava fechada, e neste ambiente sombrio, só o que iluminavam eram as velas em cima da mesa. E quando eu soube que já havia começado o ritual, depois de rezarem e se concentrarem, tive a grande curiosidade de saber como seria aquilo. Queria saber tudo o que estava acontecendo lá. Foi aí que, cheio de coragem, mais pela curiosidade do que por outro sentimento, eu fui sozinho pelo corredor escuro devido à noite e à falta de eletricidade. Eu empurrei, bem de leve, a porta que estava só encostada e vi meus pais, um ao lado do outro, sentado de frente para a porta da cozinha, onde eu podia vê-los muito bem, e a vizinha na cabeceira da mesa, todos com as mãos para fora da mesa, sem tocar absolutamente em nada, nem ao menos o copo era tocado. Foi quando eu ouvi a vizinha fazer uma pergunta, que agora já não me lembro mais qual foi. Mas isso não importa. O que importa foi o fato de que eu vi o copo se mexer sozinho, de um lado para o outro,
dentro do círculo, onde estavam as letras, os números, o sim e o não. E insisto em dizer este fato: ninguém tocou no copo. Eu saí depressa dali, com certeza de nunca fazer aquilo, nem por brincadeira. E também recomendo que ninguém faça, porque não se sabe, na verdade, que tipo de mal pode estar se manifestando ali, pois pode nunca ter sido o espírito de uma pessoa, e sim algum demônio se comunicando através desse jogo do copo. Bom, amigos, este foi o vídeo de hoje. São 2 relatos de inscritos do canal. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, nem de me seguir nas minhas redes sociais. O link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima.